Paz de Deus, meus queridos, como é que vocês estão? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje eu quero começar uma série de vídeos um pouquinho mais curtos para falar sobre as parábolas de Jesus. São mensagens muito poderosas que a gente encontra no Novo Testamento que explicam para a gente o funcionamento do reino de Deus. Jesus usava essas parábolas para que a gente pudesse entender com a nossa mente limitada de ser humano como funciona o reino de Deus, quais são as regrinhas do reino de Deus, né? Como Deus espera que a gente se comporte, porque se a gente quer fazer parte desse reino, a gente tem que entender como ele funciona, certo? A primeira parábola que eu quero falar com vocês, então, está lá em João capítulo 15. João capítulo 15, que é Jesus, a videira verdadeira. Eu vou ler aqui alguns versículos com vocês para a gente ir entendendo o que Deus tem pra gente, qual é a mensagem que Deus tem pra gente aqui, tá bom? Vamos lá. João capítulo 15 diz assim, palavras de Jesus, tá? É Jesus falando. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Vamos lá. No vídeo passado, eu dei algumas dicas de como, para quem quer começar a ler a Bíblia, de como eu comecei a ler a Bíblia. Eu tinha muita dificuldade também. Então, tem algumas dicas que eu dei para facilitar essa entrada, né, nas escrituras, né? E uma das dicas foi imaginar, meditar na palavra. A gente não pode simplesmente ler como se fosse uma revista ou um outro livro qualquer. A palavra de Deus exige que a gente medite, que a gente imagine o que está sendo dito aqui pra gente, porque quando a gente lê, é Deus falando, certo? Então vamos lá. Jesus está falando aqui, eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. O que é videira? Videira é a árvore que dá a uva, que depois é produzido o vinho, que é a bebida mais importante, né, da Bíblia até hoje, enfim. O vinho é usado na Bíblia como para a gente entender diversas passagens, né? Então vamos lá. Jesus está falando que ele é a videira, a árvore que dá a uva, né? E que Deus, Pai, é o agricultor, a pessoa que cuida da árvore, certo? Versículo 2. Todo ramo que está em mim e não dá fruto, ele o corta. Então, todo galho que está conectado à videira e não dá uva, o agricultor corta. E todo ramo que dá fruto, ele o limpa para que dê mais fruto. Então, todos os ramos que estão conectados à videira passam por um processo, correto? Então, nós somos os ramos conectados à videira. Jesus é a videira. Então, todos nós passamos por um processo. O processo é o corte. Então, alguns ramos são cortados para serem arrancados, porque eles não dão frutos. E alguns ramos são podados. Quem conhece botânica sabe. Qualquer árvore que você quer fazer crescer, florescer mais ou frutificar mais, precisa passar pelo processo da poda. Então, os ramos que são podados são aqueles que dão frutos, e eles são podados para darem mais frutos. Então, todos os ramos passam pelo processo do corte. Uns são para serem arrancados, outros são para que deem mais frutos, certo? Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. O ramo não pode dar fruto por si mesmo se não permanecer na videira. Ou seja, nós somos os ramos. Se nós não permanecemos conectados à árvore principal, que é Jesus, a gente não pode dar fruto, certo? A gente depende de Jesus para dar o fruto. Assim também vós, se não permanecerdes em mim. Então aqui ele está dizendo que aqueles ramos que não permanecem em Jesus, conectados em Jesus, não podem dar frutos, né? Os ramos que são cortados para serem arrancados são aqueles que de alguma forma estão lá, mas não estão conectados com Jesus, porque não estão dando frutos, certo? Eu sou a videira, vós sois os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Mais uma vez, Jesus está falando aqui, versículo 5. Se a gente não permanecer conectado nele, a gente não vai dar fruto, a gente não pode fazer nada sem estar ligado a ele. O galho não pode dar frutos se ele se descolar, se ele sair, se ele for arrancado do tronco da árvore, correto? Versículo 7. Versículo 6, perdão. Quem não permanece em mim é jogado fora e seca, à semelhança do ramo. Esses ramos são recolhidos, jogados no fogo e queimados.
Então, o galho lá que o agricultor cortou porque ele não dá fruto, ele morre, ele seca. Porque sem Jesus, sem estar conectado ao tronco principal, não tem vida. Não existe vida. Não existe a possibilidade de você dar fruto se você não estiver conectado. Versículo 7. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiserdes e vos será concedido. Então, tá aqui. Até aqui, ele deixou muito claro que o ramo precisa permanecer conectado ao tronco principal. Nós somos os ramos, o tronco principal é Jesus. Nós precisamos permanecer conectados em Jesus para dar fruto, certo? Como que a gente faz isso? Se as minhas palavras permanecerem em vós. Tá aqui, Jesus explicou. Como que a gente mantém essa conexão? Se as palavras de Jesus permanecem em nós. Então, tudo aquilo que a gente pede é concedido. Meu Pai é glorificado nisso. Eu vou explicar já. Porque que deis muito fruto e sereis meus discípulos. Então vamos lá. A gente permanece conectado com a videira verdadeira que é Jesus, quando a palavra de Jesus permanece dentro de nós, certo? E aí ele diz aqui que tudo que a gente pede será concedido. Por quê? Porque quando a gente dá fruto, o nome de Deus é glorificado. Tá aqui. Meu Pai é glorificado nisso, em que deis muito fruto. Então, como que o nome de Deus é glorificado? Com os frutos que a gente dá. Não é com louvor, não é com erguendo a mão e glorificando, adorando. Isso faz parte, mas o nome de Deus é verdadeiramente glorificado com os frutos que a gente dá, certo? Então, olha só como é tudo conectado. Nós temos que estar conectados a Jesus. A forma de fazer isso é a palavra dele estando em nós. Se a palavra dele está em nós, tudo que a gente pede para Deus em nome dele nos será concedido. Por quê? Porque se a palavra dele está em nós, nós damos fruto. E o nome de Deus é glorificado através do nosso fruto. Então, tudo que a gente pedir a ele, ele vai dar. Porque quanto mais ele der, mais ele der para a gente, mais fruto a gente dá e maior o nome dele fica. Mais engrandecido o nome dele é, mais glorificado o nome dele é. Então tá tudo conectado. Como o Pai me amou, assim também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se obedecerdes aos meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Tá aqui. Como que a gente permanece no amor de Deus para que a gente dê muito fruto, para que o nome de Deus seja glorificado, para que Ele nos dê tudo que a gente quer, para que a gente dê mais frutos ainda. Tá vendo como é tudo um relacionamento, uma via de mão dupla. A gente vai fazendo a nossa parte e Deus vai fazendo a dele. É um relacionamento. Quando a gente começa a entender a construção do nosso relacionamento com Deus através da palavra, fica muito mais gostoso de ler e a gente passa a entender melhor, né? E isso passa pela imaginação, por meditar. Então vamos lá. A gente obedece às palavras de Deus e é assim que a gente permanece no amor de Jesus, né? Permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Jesus diz, aqueles que me amam são aqueles que me obedecem. A maior prova de amor que você pode dar a Jesus é obedecer aos mandamentos dele. E aí você vai estar conectado com ele, e aí você vai começar a dar fruto, e aí você vai começar a pedir as coisas para Deus, e ele vai começar a te atender, porque é que você dê mais frutos ainda, porque quanto mais frutos você der, mais glorificado é o nome de Deus. É muito poderoso isso aqui, é muito poderoso quando a gente passa a entender. Versículo 11. Eu vos tenho dito essas coisas para que a minha alegria permaneça em vós e a vossa alegria seja plena. Então tá aqui a receita da felicidade e da alegria plena. Tá aqui. Deus está explicando. Ele está explicando tudo isso pra gente e se a gente guardar tudo isso no nosso coração, nossa felicidade e a nossa alegria vai ser plena. Independente de tudo que acontece. Independente da tempestade. É importante a gente entender aqui o seguinte. Em nenhum momento ele está prometendo que a gente não vai ter problema, não vai ter aflição. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Essas são as palavras de Jesus. A promessa dele é que a gente vai ter a alegria plena. Não que a gente não vai ter problema, mas a alegria plena é aquela alegria que está no nosso coração em meio à tempestade. É a paz que está no nosso coração mesmo em meio à tempestade, né? João capítulo 12, versículo 12. Capítulo 15, versículo 12. O meu mandamento é este: amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Eu vos amei. Aqui tem uma chave muito importante.
Em momento nenhum, a Bíblia trata, na verdade, o amor como um sentimento. Amor como um sentimento é uma criação do homem, né, contemporânea. Nós passamos a tratar o amor como um sentimento. Amor é mandamento. Então nós temos que amar a todos, inclusive ao amigo chato do trabalho que te importuna, que você não gosta, ao parente chato que te importuna, que você não gosta, aquele que te faz mal, aquele que te maldiz. Amar é sua obrigação. Então você tem que bendizer aqueles... A Bíblia fala que nós temos que devolver o mal com o bem. A única coisa que pode vencer o mal é o bem. Então nós temos que bendizer os que nos maldizem e temos que amar, dar de comer ao inimigo que tem fome. Tudo isso está na palavra, né? Então tudo isso é mandamento. Tudo isso tem que estar dentro do nosso coração para que a gente frutifique, para que Deus nos atenda, frutifique ainda mais, para que glorifique o nome dele. Por quê? É muito simples. Se nós somos ramos, galhos, que estão conectados a uma árvore principal, o galho, ele dá qual fruto? O fruto da árvore principal, certo? Então, se nós somos os galhos e Jesus é a árvore, nós temos que dar o fruto que Jesus dá. Quais são os frutos de Jesus? Amor, perdão, compaixão, generosidade, tudo aquilo que Jesus pregou. Então, os frutos, se nós somos ramos, galhos conectados à árvore principal, que é Jesus, os frutos que nós temos que dar são os frutos de Jesus, correto? Versículo 13. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a própria vida pelos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fizerdes o que vos mando. Quem deu a própria vida para seus amigos? Jesus, né? Então ninguém tem amor maior que o dele. Já não vos chamo servos, pois o servo não sabe o que o seu senhor faz. Mas eu vos chamo amigos, pois vos revelei tudo quanto ouvi de meu Pai. Cara, isso é muito poderoso. Você quer ser amigo de Jesus? Tá aqui. Tá aqui, ele te deu todo o caminho que você tem que trilhar para você ser amigo de Jesus. Imagina você ser amigo de Jesus. É a coisa mais deliciosa que existe, é você poder chamar o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Príncipe da Paz, de amigo, de melhor amigo. Então, isso é muito poderoso. Quando você passa a entender essa palavra, você passa a entender como funciona o reino de Deus, a sua vida muda. Isso tem o poder de mudar a sua vida hoje. Versículo 16. Não fostes vós que me escolhestes, pelo contrário, eu vos escolhi. Jesus nos escolheu primeiro. Jesus nos amou primeiro. Desde quando você estava no ventre da sua mãe, Deus já tinha um plano para a sua vida. E vos designei a ir e dar frutos. Nós temos a missão de dar frutos. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Ah, mas ninguém quer me ouvir, às vezes eu tento falar de Jesus e só 2 ou 3 pessoas me ouvem. Jesus mandou ir e pregar, não mandou ir pregar para a multidão, né? Não menospreze os pequenos começos. Deus ama os pequenos começos. Então a gente tem que dar o fruto e não é só pregando não, né? Não é só passando o evangelho adiante. Às vezes, em tudo que nós temos, nós podemos servir a Deus e dar frutos. Se você em qualquer profissão que você tenha, você pode exercer aquilo com excelência para dar frutos, né? Você pode ser generoso, você pode perdoar, dar frutos, agir como Deus e Jesus agiriam nas situações do dia a dia. Perdoar quando tiver que perdoar, não permitir que o orgulho entre no seu coração, ser generoso com quem precisa, enfim, amar aqueles que nos maldizem. Se alguém vier trazer uma fofoca para você, não passe adiante, não criar contenda entre irmãos, né? 6 coisas Deus abomina, 6 coisas Deus odeia, 7ª ele abomina, diz a palavra. Aquele que cria contenda entre os irmãos. Então não passa para frente a fofoca. Sempre que você escolhe agir como Jesus agiria, você está dando os frutos que Jesus daria. Esse é o grande lance, né? E aí, versículo 17, que é o último versículo, isso vos ordeno, amai-vos uns aos outros. Então, gente, é muito poderoso, né? Olha como está tudo conectado. Jesus é a videira, nós somos os ramos. Não podemos ter vida nem dar frutos se não estivermos conectados a Ele, mas
Para darmos frutos, passaremos pelo processo da poda, para darmos ainda mais frutos. O nome de Deus é glorificado quando damos frutos, e aí ele nos concede tudo aquilo que pedimos, porque quanto mais ele nos der, mais frutos nós vamos dar, maior vai ser a glória dele, a honra para ele, o engrandecimento do reino e do nome dele. E aí como que a gente permanece conectado? A gente permanece conectado guardando a palavra de Jesus no nosso coração, guardando os mandamentos de Jesus. Qual que é o principal mandamento? É amar uns aos outros, porque amar é um mandamento, não é um sentimento, né? Como que a gente dá frutos estando conectado à videira que é Jesus? A gente dá os frutos que Jesus dá. Então, perdão, amor, compaixão, generosidade, tudo aquilo que Jesus pregou e viveu, é aquilo que nós temos que viver também. Essa é a forma de dar frutos, e essa é a forma que o nome de Deus é glorificado. E aí, quando a gente faz isso, a gente vira amigo de Jesus, e a gente não deixa de ser servo, a gente passa a ser amigo, porque a gente conhece os mistérios do reino, tudo aquilo que Deus revelou a ele está nos revelando. E aí a gente cria comunhão, a gente cria intimidade, compaixão. Cara, isso tudo é muito poderoso, e a sua vida muda completamente. Então, eu fico empolgado, eu amo falar sobre isso, porque isso tem o poder de transformar a vida do homem. O Evangelho é o poder de Deus para transformar a vida do homem em todas as áreas. Todas as áreas. Então, a gente tem que dar os frutos que Jesus daria para que a gente possa glorificar o nome de Deus. Lembre-se disso. O nome de Deus é glorificado com os frutos que a gente dá, né? A gente conhece a árvore pelos frutos que ela dá. Então, quanto mais o nome de Deus for glorificado e honrado na sua vida, maior vai ser a ação e a presença dele com você. Amém? Então, gente, era isso que eu queria falar. Eu queria fazer uns vídeos mais curtos aqui para falar sobre as parábolas, porque as parábolas de Jesus são muito poderosas, porque elas nos explicam a forma de Deus pensar e a forma do reino, a forma que o reino funciona, né? E a gente precisa entender isso para viver o que Deus e Jesus esperam que a gente viva. Amém? Então, é isso aí, galera. Se você gostou desse conteúdo, se fez sentido para você, deixa o seu joinha aí, se inscreve no canal, compartilha, porque quanto mais pessoas receberem a palavra de Deus, forem impactadas pelo Evangelho, maior são os frutos, maior é a glória de Deus, maior é a honra de Deus na nossa vida. Quando você compartilha uma palavra, você está frutificando, você é um missionário de Deus, e Deus está acumulando galardão no céu para você, né? Galardão é a nossa recompensa espiritual, é a recompensa que a gente vai ter lá na eternidade ao lado dele. Então, passa para frente, abençoa a vida de quem você puder, que o seu galardão vai ser imenso ao lado do Senhor, amém? Fiquem todos com Deus, até o vídeo da semana que vem, e é isso aí, um beijo no coração, valeu!